Bom, irmãos, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Eu quero ler um texto que está em Lucas, no capítulo 14, do verso 25 ao verso 33. A gente ainda vai continuar falando sobre essa questão do discipulado, enquanto algo que nós devemos viver antes de passarmos a discipular alguém. Conquanto todos esses passos que vimos há pouco no texto de Marcos 8, e agora a gente vai ver o custo ou o preço desse tipo de discipulado que é exigido por Jesus em Lucas 14, são ensinos que nós vamos passar adiante no discipulado, não é? O discipulado, mais do que a gente está ensinando doutrina, e isso é importantíssimo porque nós vimos em Romanos 6, que é a doutrina que muda o coração, mas mais do que uma dogmática é ensinarmos uma doutrina para ser vivida na vida. Não é simplesmente a gente ensinar a doutrina para que alguém sabe responder. Vamos tomar o ponto, responde aí e tal. Não é simplesmente isso. Então a gente vai para uma área da vida cristã que é a teologia pastoral. O discipulado, ele está no âmbito da teologia pastoral. O que é que está na teologia pastoral? A pregação e teologia pastoral. O aconselhamento é a teologia pastoral, discipulado é a teologia pastoral. Só que tem uma coisa, a teologia pastoral, ela está na pirâmide do conhecimento teológico, ela está lá no topo. Ela não existe se nós não tivermos todo o resto. Ou seja, a gente precisa de uma teologia exegética, uma teologia bíblica, a gente precisa de uma teologia dogmática, sistemática, a gente precisa de uma teologia filosófica, da apologética, para que a gente, de uma teologia hermenêutica, para que a gente chegue então a uma boa teologia pastoral. Se não tivermos essa base, o sermão ele não será um sermão bíblico, e um sermão afiado às Escrituras, como deveria ser. O aconselhamento e, consequentemente, o discipulado também não serão. Então, a gente precisa entender isso. Particularmente, eu opto por caminhada do discipulado como o aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico, para mim, é um discipulado avançado e é o que nós deveríamos estar praticando. O problema é que, como nós temos um contraponto na forma como vivemos o nosso próprio discipulado com Jesus, nós não sabemos aconselhar nem discipular ninguém. E a gente precisa aprender a discipular. O que acontece? Hoje a gente tem uma dificuldade, por exemplo, pastores não sabem como aconselhar biblicamente. Tem um estudo que diz o seguinte, saiu há 15 dias atrás, um estudo da OMS, Organização Mundial de Saúde, dizendo o seguinte: em 2025, daqui a 5 anos, a depressão será a doença mais letal do mundo. Em 2025, daqui a 5 anos. E o Brasil será o país número um na depressão. É o estudo da OMS. E a questão é que esses problemas, eles alcançam os crentes também, ou não? Já viu crente deprimido? Sim, os crentes também se deprimem. E isso a gente tem vivenciado, e a grande questão é que nós, como igreja, não estamos preparados para discipular ou nos aconselharmos mutuamente. Então a gente precisa correr atrás do prejuízo agora e nos prepararmos. E não ache que isso é coisa para o pastor. Nós devemos nos aconselhar mutuamente. A gente vai lá para Colossenses 3, o apóstolo Paulo escreve e diz que nós devemos nos aconselhar mutuamente. Amanhã a gente vai falar mais sobre esse discipulado na perspectiva do aconselhamento e alguns princípios que a gente deve ter para fazer esse discipulado. Mas a gente precisa de treinamento. Particularmente, hoje o que mais me toma tempo é o discipulado, é o aconselhamento, né?
eu tenho, em média, 4 horas de aconselhamento por dia. Isso, às vezes 5, às vezes 6. E porque a agenda de aconselhamento que eu tenho na igreja, se você hoje ligar para a igreja e disser assim, pastor, eu quero um horário para aconselhamento, você só vai conseguir um horário daqui a 2 ou 3 semanas. Não dá conta. Eu particularmente não dou conta. E há uma necessidade dos membros da igreja aconselharem, né? Dos membros estarem partindo para isso. E o ano que vem a gente vai estar iniciando na igreja um treinamento para os membros da igreja aconselharem. Vai ser 1 ano e meio de treinamento, é um curso livre para os membros da igreja, e a gente vai estar trabalhando, não é, o aconselhamento bíblico como a base desse discipulado. A gente deve levar as pessoas à maturidade da fé. Esse é o objetivo do discipulado. Elas conhecerem mais a Cristo, terem contentamento em Cristo, viverem em Cristo, aprenderem a negar-se a si mesmo, aprenderem a viver na cruz, aprenderem a seguir Jesus. Então, isso é um desafio imenso e é urgente para a vida da igreja. Recentemente, uma psicóloga trouxe a filha dela para um aconselhamento, não é? E ela é uma psicóloga assim, reconhecida, com um consultório muito bom. E eu não pude me furtar a fazer uma pergunta para ela, né? Porque ela trouxe a filha e eu disse assim, irmã, você é psicóloga, você é uma psicóloga infanto-juvenil, você é conhecida, seu consultório vive cheio, por que você está trazendo a sua filha para um aconselhamento bíblico se você é uma psicóloga e tem as ferramentas da psicologia? Eu tinha que fazer essa pergunta. Eu não me contive. A resposta que ela me deu me surpreendeu, irmãos. Ela disse assim, pastor, nós temos a palavra de Deus. Enquanto psicólogo, eu entendo que os crentes têm a palavra de Deus. Eles não precisam da psicologia. Eles precisam da palavra de Deus. Os ímpios não têm a Bíblia. E eles procuram os psicólogos. Os crentes procuram a Bíblia. Tá bom, obrigado pela resposta. E vindo de uma psicóloga, isso foi impressionante para mim. Essa compreensão que ela teve. Ela disse, a psicologia vai ajudar os descrentes, porque eles não têm a palavra de Deus. E naquilo que eu puder, depois da terapia, encaminhá-los, eu faço. Eu tenho um conhecido, um amigo, que é psicólogo, e ele tem levado muitas pessoas a Cristo a partir do consultório dele. Você diz, como assim? Porque ele não pode ir no consultório, né? O que é que ele faz? Ele faz todo o processo psicológico, faz toda a terapia, e quando chega no final ele diz assim, você está de alta, e a pessoa diz, obrigado doutor, e ele diz, agora deixa eu te dizer uma coisa, seus problemas não estão resolvidos, seus problemas irão voltar, nós ficamos na superfície do problema, e no que eu tenho aqui eu não tenho como alcançar a raiz do problema. Mas doutor, o senhor está me dando alta e eu não estou curado. Disse, não tem cura. No que eu tenho aqui para você não tem cura. Você não tem como resolver os seus problemas. Mas e agora? Então não me dê alta, não. Eu não tenho mais o que fazer. Eu cheguei no meu limite, você está de alta. Agora, se você quiser, eu sei da solução e você pode buscá-la e você pode ter a solução para o seu problema. Aí disse, então me dê. Eu digo, então, olha, vá aqui nesse endereço, tal dia. Aí é um domingo de manhã, o endereço da igreja. Aí ele dá a pessoa ir lá na igreja e diz, olha, você precisa de Cristo, tal. Então, o ano passado, ele estava me dizendo que foram 8 pacientes a Cristo desse jeito. Porque ele foi claro para dizer, o que eu estou te oferecendo é superficial. Porque o problema que você tem é na sua alma. E só a palavra de Deus tem acesso pelo poder do Espírito aí. Então, nós precisamos estar preparados para isso. O mandato do discipulado não é para os pastores, o mandato discipulado é para toda a igreja. Enquanto a pregação, ela é um ministério do púlpito, dada a homens que foram especialmente designados para esse fim, o discipulado é um ministério dos bancos. É dada para os crentes todos, quer sejam pastores, presbíteros, diáconos,
membros da igreja, todos devem discipular. Enquanto a pregação é a exposição bíblica pública, o discipulado é a pregação privada, é a pregação pública pessoal e privativa, que todos os crentes devem exercer. Eu estou dando um spoiler de amanhã de manhã, mas a gente vai vir para o texto em Lucas 14 para a gente entrar no nosso assunto de hoje de novo e aprofundar um pouco mais, tornar um pouco mais difícil, né, essa questão do discipulado. Veja lá, Lucas 14, do verso 25 a 33. Lembra das multidões que seguiam Jesus? Olha elas aqui. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração, ajuda-nos a compreender esse chamado, a vocação para o discipulado, e nos instrumentaliza pelo poder do Espírito, na Tua palavra, na sã doutrina, para praticarmos isso com fidelidade ao Senhor, vendo o Teu nome sendo glorificado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero ir direto ao texto pensando algumas coisas com vocês. Se você olhar o verso 25, 26, eles são interrompidos, é como se Jesus interrompesse o assunto. Ele está falando às multidões sobre o discipulado, e ele encerra o verso 26 dizendo: não pode ser meu discípulo aquele que não aborrecer a própria família e a sua própria vida. E aí ele faz uma interrupção, nos versos 28 até o verso 32, com algo que aparentemente não tem nenhuma relação com o discipulado. Olha para o texto, vê se eu estou errado. A gente viu lá a questão das multidões. As multidões seguem Jesus e os discípulos seguem Jesus. Aqui Jesus se volta às multidões e ele dá o ponto do discipulado. Vocês precisam aborrecer a família. Vocês precisam aborrecer a própria vida. Vocês precisam tomar a cruz. A cruz de novo aqui no texto. E agora, no verso 28, ele começa a falar da construção de uma torre. E depois ele fala de um rei que vai para a batalha. E ele fala de cálculo para construir uma torre. E do cálculo para ir à batalha. A pergunta que se faz é: o que isso tem a ver com o discipulado? Não parece que não tem nada a ver? Será que Lucas, quando estava escrevendo, dormiu e não prestou atenção no que escreveu? Claro que não. Claro que a ideia da torre e do rei está aqui propositalmente. O que Jesus está dizendo àquela multidão é o seguinte: vocês precisam se definir. Não dá para vocês continuarem me seguindo. Não dá para vocês continuarem ouvindo a mensagem, não dá para vocês continuarem comendo pão e peixe que são multiplicados, não dá para vocês continuarem vendo os milagres, não dá para vocês continuarem vendo o poder de Deus, vivendo a vida do jeito que vocês querem. Se vocês querem me seguir, isso tem um custo. Tem um custo. E Jesus vai falar exatamente sobre isso. Verso 28 ao verso 32 é o cálculo do custo. O que ele está dizendo é: vocês estão se lançando a uma obra.
É um edifício que está sendo edificado. E tem um custo para a edificação desse edifício. Vocês estão se lançando a uma batalha e tem um preço. A batalha produz dores, o calor da guerra trará situações. Vocês já calcularam isso? O que Jesus está dizendo é: se vocês estão ouvindo a mensagem, vocês estão ouvindo o Evangelho, vocês estão vendo o poder de Deus, Deus está requerendo algo de vocês e vocês já calcularam o custo disso. Ninguém pode seguir a Jesus desavisado. Ninguém pode seguir Jesus sendo levado na onda. Ninguém pode seguir Jesus sem a tomada de decisão. O que o Senhor Jesus está apontando aqui, irmãos, é que o discipulado tem um custo. E a pergunta que ele faz é: você está disposto à dedicação? Você está disposto a essa caminhada? Você já calculou o que isso vai requerer da sua vida? É o que Jesus está levantando nesse texto. O discipulado ele é a consequência do seguirmos Jesus. Nos tornamos seus discípulos para fazermos discípulos. E como toda decisão, isso tem um custo. Veja, se você... Eu conversava com o pastor Paulo, e o pastor Paulo hoje está fazendo seu mestrado lá no Andrew Jumper. Isso tem um custo, não tem, pastor? Conquanto a nossa igreja presbiteriana, ela facilite as coisas para nós e nós possamos fazer um mestrado desse bancado pela igreja, a igreja presbiteriana nos dá esse mestrado, nós temos uma bolsa para fazê-lo, né? Mas há um custo. Pergunta à esposa do pastor Paulo. O custo é uma semana que ela passa aqui sozinha, não é? O custo de deixar a igreja por uma semana, o custo de comer na padaria durante uma semana, né, pastor? Ou lá no sujinho, né? Também, não é? No sujinho. O custo de dividir o quarto com um cara barbado do lado. Eu tenho vídeos maravilhosos do meu período de mestrado. Eu dizia a um pastor amigo: você ronca. Ele dizia: eu não ronco. Eu disse: eu vou te provar que você ronca. Eu gravei o vídeo dele roncando, e era um ronco, era uma sinfonia, né? Era uma sinfonia. E depois eu mostrei para ele: meu Deus, eu faço isso. Eu digo: faz por isso que minha esposa amanhece com aquelas olheiras. Eu digo: tem um custo. Se você vai colocar o seu filho numa escola, matriculá-lo numa escola, isso tem um custo. Você precisa calcular o custo da matrícula, o custo da mensalidade, o custo do material, o custo do fardamento. Eu tenho 4. O cálculo tem que ser imenso, né? Se você vai construir um muro, isso tem um custo. O Alexandre teve que ver um terreno dele, não foi, Alexandre, aí numa região, e teve lá um custo, não foi, para fazer algumas coisas naquele terreno? Tem um custo. Toda decisão tem um custo. Toda decisão tem. O João quer se casar. Já calculou, João? Calcula bem, né, Aurélio? Um pastor amigo meu, ele disse o seguinte, o pastor Jaime Marcelino, ele disse: pastor, aquele jeito dele: pastor, o meu papel como pastor é tentar impedir os jovens de se casarem. Se eles ainda assim quiserem se casar, é porque eles estão prontos. Ele faz de tudo e lança todas as provas daqueles jovens que querem se casar. Ele diz: se eles passarem por mim, eles estão prontos. Achei interessante essa... Estou fazendo isso com você, João. Não, ainda não, né? Tem um cálculo, mas não tem um cálculo só financeiro, não. Tem um cálculo emocional e um cálculo espiritual. João vai ter que ser o pastor de Júlia. Não vai ser mais Oreb. Oreb vai ser o pastor como o pastor da igreja. Mas o pastor principal dela vai ser João. Eita, Oreb, chora agora. Chora. As lágrimas já estão escorrendo no rosto dele, né? Tem o custo de orar por ela, de orar com ela, de discipulá-la. Tem o custo das contas. Tem o custo das expectativas irrealistas que vão ser desfeitas no casamento.
Tem muitos custos. Quando nós seguimos a Jesus, nós precisamos calcular o custo. A gente não segue de qualquer jeito. Tem um custo, é o que o Senhor Jesus está dizendo. E se você olhar para o texto, você vê o verso 26. O verso 26 aponta um custo. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, filhos e filhas, irmãos e irmãs, que custo é esse? É o custo dos nossos amores. Por causa de Cristo, existe um custo. Nós estamos prontos a abrir mão do que nós mais amamos por causa de Jesus, por causa dele. Primeiro, o objeto do amor de qualquer indivíduo é a mãe dele, não é? Até aquele dia, eu me lembro do casamento de Lucas e eu ri muito, até hoje eu dou risada. Simone lá, toda bonita, e Lucas vai fazer uma declaração, né? E a declaração de Lucas é: Thalita, você é a mulher mais maravilhosa do mundo. Eu só vi Simone do lado. Eu vou passar por isso, eu sei. Eu já tô me desapegando para não sofrer. Nós amamos as nossas esposas, as esposas amam os maridos, e o amor que temos pelos filhos. Eu brinco com as minhas filhas e digo, e todas elas me respondem do mesmo jeito, né? Eu digo, vocês sabem que o papai te ama muito? Isabela, eu fazia essa pergunta. Isabela é a mais velha, e Isabela é muito grudadinha, carinhosa. Eu abraçava a Isabela e dizia, sabe que o papai te ama muito? Ela dizia, eu te amo mais. Você não ama não, filha, o papai te ama mais. Aí disse, não papai, você não sabe, eu amo do tamanho do universo. Vem Letícia e eu digo, papai te ama muito, e ela, eu te amo mais. Vem Rebeca está nessa fase agora, né? Só quer dormir agarrada com o pai, aquela coisa toda. E Paula diz, até quando você vai ficar dando essa mãe, essa menina? Diz, querido, me deixa em paz, porque vai vir um cara e vai levar ela de mim, e nunca mais eu vou ter isso. Então, seja eterno enquanto dure, deixa eu aproveitar, né? E eu fico ali, aí ela vem, ela abraça, ela fica agarradinha, faz conchinha comigo, papai, fica ali agarradinha. Você sabe que o papai te ama muito? Eu te amo mais. Eu digo a Clarissa, eu te amo muito, filha. Aí ela olha para mim e não responde nada. Ontem eu disse, sabe que eu estava com saudade de você? Você estava com saudade do papai? Eu disse, não. Desse jeito, não é? Nós amamos os nossos filhos ao ponto de dar vida por eles, não é? Eu dizia às minhas filhas, eu disse a todas elas, você sabe que o papai morreria por vocês dando risada? Papai morreria por vocês com prazer, daria vida por vocês. É essa a sensação que a gente tem pelos nossos filhos, pelas pessoas que nós amamos. Mas Jesus está dizendo assim, se você quer ser meu discípulo, o seu amor por mim tem que ser maior do que tudo isso. Isso é um custo, gente. Isso é um custo muito alto. E aí a gente precisa parar para avaliar quanto de fato nós amamos a Cristo. Nós amamos Ele de fato dessa maneira que Ele impõe aos seus discípulos. A gente compreendeu o custo do amor, e aí a gente tem que avaliar onde está o nosso coração, aonde é que está o amor da nossa vida, aonde nós temos colocado os nossos amores. João, você vai casar, você ama a Júlia? Ama? Eu quero ouvir, João. Aí eu vou perguntar de novo, você ama a Júlia? Você ama a Júlia? Então apacenta as minhas ovelhas, né? A resposta de Jesus é essa. Ama, eu não tenho dúvida que ama. Mas você ama mais a Jesus? Não responda não. Não me interessa, só interessa ao Senhor. Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Qual o centro do nosso amor? Vejam, irmãos, se amarmos a Jesus, todos os demais amores estarão no lugar certo. A gente conversava, o pastor Paulo, sobre Efésios, e o texto lá de Efésios 5, e falando sobre enchei-vos do Espírito, e que todas as relações, elas estão ligadas a essa questão de encher do Espírito. A relação
do marido e da esposa com o marido, a relação dos pais com os filhos com os pais, dos senhores com os servos, tem a ver com os cheios do Espírito. Só que antes ainda tem uma coisa, o capítulo 5 de Efésios, ele inicia com um versículo dizendo assim, que tem a ver com o discipulado: sede imitadores de Deus como filhos amados. E isso não é o início do discurso, isso é a conclusão do discurso. O discurso começa no capítulo 4, quando Paulo está falando da unidade da fé e da santificação, e é exatamente aquele texto que eu li há pouco para os irmãos, dizendo que nós devemos nos santificar, e essa santificação é o nos despojarmos do velho homem e nos revestirmos da nova natureza em Cristo, e assim nós somos imitadores de Deus como filhos amados. Os imitadores de Deus como filhos amados se enchem do Espírito e vivem numa vida de culto a Deus, de adoração a Deus, e aí os amores ficam no lugar certo. Os maridos amam as esposas como elas devem ser amadas, as esposas amam os maridos como eles devem ser amados, e perceba que os amores aí, eles são manifestados de maneiras diferentes. O amor que o marido manifesta com a sua esposa é dando a vida por ela. Mas o amor que a esposa manifesta para com o marido é sendo submissa a ele como ao Senhor. É diferente. Não é que o amor é diferente, mas a manifestação dele o é. Os pais manifestam amor pelos filhos como? Educando-os na disciplina do Senhor. E os filhos manifestam amor para com os pais, honrando-os, porque esse é um mandamento com promessa que o texto diz. Os senhores manifestam amor para com os seus servos, quando eles os tratam como irmãos em Cristo. Os servos manifestam amor para com o seu Senhor, como eles o servem como ao Senhor. Veja como os amores, eles vão ficando no lugar certo. Nas nossas relações, pais, filhos, irmãos, irmãs, nós amamos, mas os nossos amores, eles estarão disfuncionais se nós não entendermos que o centro do nosso amor é Cristo. E isso só vai ser possível por meio de uma vida de discipulado. Nós precisamos ser discípulos, por isso Jesus disse: se você quer ser meu discípulo, então aborreça. O que Jesus está dizendo, irmãos, não é que nós devemos odiar a nossa família, não é que nós devemos abandonar os nossos pais, não é que os maridos devem destratar suas esposas, ou as esposas os maridos, ou os filhos devem ser desobedientes aos pais. Um desavisado vai olhar para o texto e vai dizer: não, ele está mandando aborrecer, ele está dizendo para que a gente não considere isso. O que o Senhor está dizendo é: coloque os amores no lugar certo, no lugar certo. Quando nós nos tornamos discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos nos lançar a essa averiguação da nossa vida para ver onde os nossos amores estão, porque não são só as relações pessoais, nós podemos amar coisas. Sim. Pastores amam tanto a sua igreja que acham que a sua igreja é a igreja deles, não é a igreja de Cristo. Uma das coisas que é mais libertadora no ministério pastoral é quando nós entendemos que nós não somos os pastores. O pastor é Cristo. E que nós somos ovelhas e somos amigos do noivo. Nós cuidamos da noiva para entregar o noivo. Nós não somos os noivos. Nós não somos os donos da igreja. E o nosso amor central não pode estar na igreja. O nosso amor central está no Senhor da igreja. Quando nós temos esse amor deslocado de Cristo para a igreja e para a vocação, nós começamos a sofrer muito, porque nós queremos ser amados pela igreja, e a igreja não nos ama como a gente acha que deve ser amado, e nunca vai amar, porque a igreja tem que amar a Cristo. Nós queremos ser reconhecidos pela igreja, mas a igreja não tem que nos reconhecer, a igreja tem que reconhecer Cristo como seu Senhor. E nós precisamos diminuir, para que Ele cresça, para que Ele seja visto. Mas como isso é difícil para nós, né, pastores? Eu tenho dito à igreja: olha, não elogie sermão, não. Não elogie, não, porque o diabo já está elogiando para a gente. Então não elogia, não fala, a gente não precisa. Eu morro de medo de rede social.
Porque quando a gente publica alguma coisa, a gente fica esperando o like. Quantos likes eu tive, quantos comentários eu tive. Nós não precisamos disso, nós precisamos obedecer a Cristo e amar a Cristo. E se Cristo, Ele tem nos mandado fazer algo e nós estamos cumprindo, isso é suficiente para nós. O Senhor deve ser o foco do mais alto amor do nosso coração. Nós podemos amar o trabalho. Falei dos pastores, mas vamos falar dos crentes normais, né? Porque os pastores são crentes anormais. Então, os crentes comuns, que tem o seu trabalho, tem a sua atividade, e você é desafiado a crescer, a ter mais, a alcançar lugares mais altos na sua profissão. Você já calculou o custo? Às vezes é um ídolo que está soprando lá para você, dizendo: você pode ser mais. Sacrifique alguma coisa para mim, que eu vou lhe dar isso que você quer. E o que é que nós sacrificamos? Primeira coisa, o amor por Cristo. Nós não temos tempo para Cristo. Não temos tempo para aquelas disciplinas espirituais. Não lemos mais a palavra, não oramos. A gente não tem mais tanto tempo para estar com os irmãos, porque a gente precisa trabalhar, não é? E a gente vai deixando o amor a Cristo de lado. Qual é a segunda coisa que a gente sacrifica? A nossa família. Mas nós não aborrecemos a família porque amamos a Cristo. Nós aborrecemos agora a família porque amamos a um ídolo. E isso vai dar em tragédia. Isso vai dar em tragédia. A gente precisa interromper esse processo idolátrico para ir ao Senhor e amarmos ao Senhor. O mestre vai então nos ensinar que nós devemos colocar nele, no Senhor, todo o nosso coração, e devemos amá-lo todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. É engraçado o texto, como a Bíblia ela se conecta, né? Como ela é perfeita. E quanto mais a gente lê, mais maravilhado a gente fica com a palavra de Deus. Quantos homens escreveram em épocas tão distintas e como ela se encaixa. E quando eu me lembro dos Salmos, e vou ao Salmo 37, no verso 4. O salmista Davi, ele diz, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que o texto está querendo dizer? Ele está dizendo que quanto mais nós nos alegrarmos no Senhor, quanto mais nós nos agradarmos no Senhor, quanto mais contentes nós formos no Senhor, quanto mais nós amarmos ao Senhor, mais Ele abençoará o nosso coração. Ele satisfará os desejos do nosso coração. Mas veja só, quando amamos ao Senhor, os desejos do nosso coração foram deslocados das pessoas, foram deslocados das coisas e foram alocados todos em Cristo. E aí o nosso coração é pleno. Como dizia ontem, John Piper, ele vai dizer isso, né, que quanto mais contentes nós estivermos em Cristo, mais Cristo é glorificado em nós. É termos contentamento nele, é termos o nosso amor depositado nele. Ele será glorificado, e o resultado disso é que nós seremos mais abençoados em Cristo, teremos mais de Cristo. Então, Cristo deve ter a primazia sobre tudo, inclusive, irmãos, sobre os nossos amores. Se nós somos discípulos do Senhor, nós precisamos avaliar isso na nossa alma e no nosso coração. O que é que você tem amado? Será que alguma coisa tem tomado o lugar de Cristo? Ou a gente pode, assim, de peito rasgado, diante de Deus, que sonda o nosso coração, dizer: Senhor, realmente eu te amo com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Irmãos, sejamos sinceros diante do Senhor, nenhum de nós vai poder dizer isso verdadeiramente diante do Senhor. Nós não amamos a Cristo como Ele deve ser amado. Nós vivemos crises entre amar a Cristo e amarmos a nós mesmos e amarmos as coisas que estão ao nosso redor. Mas essa é a luta. A luta da santificação é essa. Ele está nos santificando. E veja que Ele começou a boa obra, Ele é poderoso para completá-la até o dia final. E
quando Cristo voltar, nosso coração terá sido completamente transformado. E nós, de fato, amaremos ao Senhor como Ele deve ser amado. Mas esse é o processo do discipulado. Nós fomos transformados, estamos sendo transformados. Nós nos tornamos discípulos e estamos nos tornando discípulos. É como uma caminhada. Saímos da multidão e talvez estejamos ali nos achegando nos 70, mas ainda não nos chegamos naquele grupo dos 12 para sermos completamente transformados. É como a visão em Marcos 8. Somos discípulos que não enxergam as coisas como deveriam enxergar. Precisamos que o Senhor abra os nossos olhos para vermos completamente. Nós precisamos amar ao Senhor. Mas o texto prossegue e ele vai apontar ainda, não é, para um outro custo que se faz presente. O verso 27 vai falar sobre ele. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqueles que são os discípulos do Senhor, eles estão prontos para abrir mão, dos amores, quaisquer que eles tenham nessa vida, mas eles estão prontos para abrir mão do seu conforto. E eles não têm medo do sofrimento pelo Evangelho. Eles não têm medo do sofrimento pelo Evangelho. Eles estão prontos para tomar a cruz. Eles estão prontos para serem escarnecidos. Irmãos, conquanto nós não sejamos crucificados nessa cruz que o Senhor nos manda tomar, nós vamos passar pelo escárnio da cruz. Isso é inevitável. A morte na cruz, Cristo já levou, mas o escárnio da cruz faz parte da caminhada. Tomar a cruz envolve nós botarmos o patíbulo nas costas e trilharmos o caminho. E a multidão vai estar ao redor, nos acusando, dizendo que nós somos loucos, dizendo que nós não somos desse mundo, não somos mesmo, dizemos que nós somos atrasados, dizendo que nós somos um problema. O mundo odeia o Evangelho, o mundo odeia a palavra de Deus, o mundo odeia Cristo. E nós temos pelo menos esses 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E eles, enquanto tomamos a cruz, estão escarnecendo, estão levantando as pedras para jogar naqueles que são os discípulos do Mestre e estão caminhando a cruz após ele. E será que nós estamos prontos para esse tipo de sofrimento? Veja, irmãos, se nós decidirmos ser discípulos de fato, vamos abrir mão dos nossos amores, mas nós precisamos também abrir mão do que as pessoas pensam a nosso respeito. Nós precisamos abrir mão das amizades, nós precisamos abrir mão do nosso emprego, nós precisamos abrir mão do nosso conforto, nós precisamos abrir mão da segurança que o mundo pode nos oferecer. Se assumirmos um discipulado radical com o Mestre, nós vamos viver pela palavra, e a palavra se torna a nossa única regra de fé e de prática. E no emprego que a gente tem, a gente vai ter problema. Nós vamos ter problema, às vezes dentro da igreja, porque vai ter gente dizendo que a gente é muito radical. Vão ter pessoas na nossa família que não vão querer falar conosco. Vão ter amigos que vão se afastar. Nós vamos ter que estar prontos para levar essa cruz. Talvez você mesmo já tenha sofrido isso. É interessante que esse custo do discipulado que nos leva ao sofrimento não é um sofrimento qualquer. O Senhor, ele não experimentou um sofrimento qualquer. Ele experimentou uma oposição ao seu ministério, porque ele falava das coisas do Pai. Ele não dizia o que as multidões queriam ouvir. O Senhor Jesus falava uma mensagem, um arrependimento: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos. Era essa a mensagem. Muitas vezes essa mensagem não agrada. Na dinâmica do discipulado, irmãos, a gente vai ter que pregar a mesma mensagem, anunciar a mesma verdade, anunciar Cristo como Ele anunciou o Evangelho, e a gente vai sofrer, mas
nós vamos sofrer a oposição, não é a nós, é a oposição a Cristo. E aí a gente precisa perguntar, quais têm sido os nossos sofrimentos? Porque nós podemos sofrer porque nós não somos fiéis, nós podemos sofrer porque nós não somos prudentes, nós podemos sofrer porque simplesmente estamos num mundo quebrado, podemos sofrer por causa do nosso pecado. O pecado traz sofrimento. Não é sobre esses sofrimentos que a gente está falando. Nós podemos sofrer por causa do Evangelho. Qual foi a última vez que sofremos por causa do Evangelho? Os discípulos sofrem por causa do Evangelho e eles calculam esse custo e estão prontos. Quando chegar o dia do sofrimento por causa do Evangelho, eles não arredam pé. Eles se firmam e dizem que seja, porque nós amamos ao Mestre, estamos prontos para sofrer por causa do nome do Mestre, e vamos adiante. É isso que mantém a igreja perseguida. Pessoas estão dispostas a perder a cabeça por causa de Jesus. Pessoas estão dispostas a perder a família por causa de Jesus. Pessoas estão dispostas a perder os bens por causa de Jesus. Estão dispostas a perder a liberdade por causa de Jesus. Será que nós já calculamos esse custo? Uma coisa muito interessante acontece nos nossos jovens. Eu tenho acompanhado alguns jovens. Atualmente tenho acompanhado um jovem numa crise de ansiedade profunda, diagnosticada com depressão e síndrome do pânico, após ter entrado na faculdade, criada no Evangelho, criada na igreja, e de repente essa menina sai de uma escola cristã, do ambiente em que é minimizado o sofrimento, e ela chega na faculdade, e ela não estava preparada para estar num ambiente de hostilidade. E ela chega numa universidade federal, num curso de publicidade, num centro de artes, e ali ela é cercada por homossexuais, lésbicas, por professores que falam contra o Evangelho, que falam contra o padrão das Escrituras, e aquela menina se assusta, e ela fica apavorada com aquilo, e ela percebe que ela ali está num ambiente hostil, e ela não pode se revelar crente, porque se ela disser que ela é cristã, ela vai ser hostilizada, e isso cria uma crise no coração dela. Isso cria um pavor, um pânico na alma dela, e agora ela está com pânico de ir à faculdade, porque naquele lugar ela tem medo de anunciar que ela é de Cristo. Porque se ela disser, ela vai ser hostilizada. Se ela disser, ela vai ser chamada de atrasada. Se ela disser, ela vai ser perseguida. E o trabalho com ela é mostrar esse custo do discipulado, e diz: olha, tome a cruz, siga Jesus, esse é o custo. Nós vamos ser hostilizados, mas dê razão da sua fé, não abra a guarda. A verdade é a verdade de Deus, e ela vai ser anunciada onde quer que você vá, e o Senhor vai te proteger, o Senhor vai te sustentar. Mas o medo da oposição é imenso. Nós precisamos treinar os nossos jovens para ir à faculdade, com apologética, com doutrina sólida, para que eles cheguem na faculdade e saibam da razão da sua fé e não sejam enredados. Por outro lado, não são poucos aqueles que cresceram na igreja e quando chegam na faculdade se perdem, porque não eram discípulos de Jesus de fato, porque não entenderam o que era seguir a Cristo. E quando o Senhor disse: tome a cruz, foi como aquele jovem que chegou para Jesus e disse: Senhor, o que é preciso fazer para seguir-te? E ele diz: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e me segue. Ele voltou para seguir? O texto diz que ele se entristeceu, porque o coração dele estava, os amores dele estavam naqueles bens. E o Senhor Jesus disse assim: olha, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, o filho do homem não tem de reclinar a cabeça. Ele não estava disposto
a dormir no relento. Ele não estava disposto a sofrer por Jesus. Ele não estava disposto a isso. De repente, os nossos jovens têm chegado na universidade e é exatamente isso que tem sido requerido deles. E como aquele jovem, eles se entristecem e não voltam. Eles abandonam a caminhada, porque de fato nunca caminharam. Eles eram só a multidão. Eles não eram discípulos. E isso, volto a dizer, é uma grande tragédia na igreja, porque nós vivemos um tempo em que a maioria daqueles que estão assentados nos nossos bancos são formados por pessoas que não entenderam o custo e não são discípulos do Senhor Jesus. Eu sei que a hora avança, já são 12h15, quase 20, e eu caminho para o último ponto desse nosso texto que eu quero abordar com vocês. E quando a gente vai ao verso 33, ele diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O primeiro custo de caminharmos, de sermos os discípulos do Senhor Jesus, é o custo do amor, dos nossos amores. Amarmos a Cristo acima de todas as coisas. O segundo é tomarmos a cruz, é o custo do sofrimento pelo Evangelho. Estarmos dispostos a dar a vida pelo Evangelho. O terceiro custo que o Senhor aponta é o custo do desapego. Do desapego. É interessante, essa semana eu estava mostrando a Paula, ela não teve paciência de ver o vídeo todo, mas eu tentei mostrar para ela um vídeo que me mandaram da festa dos tabernáculos, que aconteceu a semana retrasada em Israel. E ainda hoje os judeus ortodoxos, claro, fazem aquela festa, e eles descem das casas. Imagine essa rua aqui, e o Oreb desce aqui da casa dele, e ele monta uma barraquinha aqui na calçada, e ele vai passar aquela semana toda morando nessa barraquinha. É exatamente assim. Nos bairros ortodoxos, eles descem dos apartamentos, descem das casas, e a rua se enche de barraquinha, e eles vão passar a semana dentro daquela barraca. Veja, e a festa dos tabernáculos, ela tinha um princípio, e é interessante, tinha um judeu falando, não conhece a Cristo, está ainda na festa dos tabernáculos, lá do Antigo Testamento, e ele falando de uma coisa, ele disse: essa festa, ele dizia assim, veja, aí um carro passa na rua, a barraca balança, ele dizia assim, você viu a barraca balançando? Essa festa, e quando nós passamos a semana dentro dessas barracas, é para nós nos lembrarmos da transitoriedade dessa vida e da fragilidade das coisas aqui. Era esse o objetivo. A festa dos tabernáculos, ela foi instituída lá em Levítico com o propósito de Israel lembrar a caminhada do Egito para a Terra Prometida. Um tempo em que eles habitaram no deserto em tendas. No deserto, irmãos, o que alguém tem no deserto? Casa, carro, muitas roupas. Eu fico imaginando, eu vim de Recife para cá, e quando eu cheguei ontem, Paulo olhou para mim assim: cadê sua mala? Está aqui, uma mochilinha nas costas. Está aqui. Eu disse: eu não acredito. Eu disse: não, está aqui, a minha mala é essa aqui. Aí Simone disse assim: homens, né? Eu imagino se nós vivêssemos num tabernáculo, as minhas 4 filhas arrastando o guarda-roupa delas, a minha amada esposa arrastando o guarda-roupa dela, Simone arrastando a sapataria dela, né? Imagine, a gente veio de Recife e ela trouxe uma mala que eu tive que me sentar para fechar. Eu sentei na mala e fiquei fazendo força para fechar a mala. Mas a festa dos tabernáculos, irmãos, vai nos lembrar que nós não temos apego ao deserto. Nós não temos apego ao deserto. Nós estamos no deserto. Essa não é a terra prometida. Nós estamos no deserto, e no deserto nós habitamos em tendas. Nós somos desapegados. Isso não tem nada a ver com a LX. Nós estamos desapegados desta vida. Nós não temos apego a
tijolos, a casa, a contas bancárias, a carro, a roupas. Nós precisamos estar desapegados e, como Jesus diz, prontos para renunciar a tudo para ser seu discípulo. Prontos a renunciarmos ao emprego, prontos a renunciarmos ao nosso sobrenome, prontos a renunciarmos a honra que temos dada pelos homens, prontos a renunciarmos o nosso conforto por causa de Jesus. Mas veja que tragédia, é que o Evangelho tem sido pregado exatamente no oposto disso. Venha a Jesus e Ele vai te dar bens e conforto nesta vida. É exatamente o oposto. Então não são discípulos seguindo ao Senhor Jesus, porque Ele diz, olha, quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqueles que seguem a Jesus porque querem receber algo em troca, porque querem ser abençoados nesta vida, eles não são discípulos de Jesus. Eles precisam desapegar. Irmãos, o mundo impõe a mentira de que nós somos o que possuímos e que nós temos o domínio sobre todas as coisas, sobre nós e sobre os nossos bens. Nós não temos domínio sobre nada e nós não somos aquilo que possuímos. Nós somos feitos para sermos imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos para sermos discípulos de Jesus e nós seremos mais quando nós formos menos. Quanto menos nós formos nós mesmos e formos Cristo, aí nós estamos nos aproximando daquilo que o Senhor tem para nós. Perdermos o nosso desejo, os nossos confortos, para vivermos o desejo e o desejo profundo de que Cristo seja glorificado. Aí nós de fato somos discípulos. Mas isso é muito difícil, porque são ídolos que se estabelecem na vida da gente. O ídolo do conforto, o ídolo de... Por exemplo, veja, nós criamos os nossos filhos e nós queremos que eles sejam alguém na vida, não é assim que se fala? Nós queremos que eles passem no Enem, façam uma boa faculdade. Por quê? Por quê? Eles precisam escolher os melhores cursos. E quais são os melhores cursos? Por quê? Nós começamos a ensiná-los desde pequenininhos que eles precisam vencer. Vencer o quê? Conquistar o quê? Chegar aonde? Nós estamos ensinando que o sucesso está aqui. O sucesso está em passar no vestibular, no curso de medicina, concluir, sair ganhando 12 mil reais. É o básico que um médico ganha quando sai da faculdade. E aí ele vai ser feliz. Ninguém cria os filhos para eles serem missionários na África. Ninguém cria filho para isso. Ninguém está criando os filhos na igreja desejando que eles sejam pastores. Ninguém está criando os filhos dizendo, como eu gostaria que minha filha casasse com um pastor. Dizer um negócio desse é capaz de fazer o sinal da cruz e se benzer. É uma vida muito sofrida. Você tem certeza que você quer isso? Nós não criamos os nossos filhos e dizemos assim, filho, escolha o curso que vá de acordo com o dom que Deus lhe deu, e um curso em que você seja capaz de glorificar a Deus. Não, a gente diz assim, escolha o curso que vai te dar mais dinheiro, que vai te dar mais conforto, que vai te dar mais qualidade de vida. Tem alguma coisa errada, não tem? Eu acho que tem. A forma como pensamos, a forma como sentimos e a forma como vivemos aqui está errada. Nós estamos vivendo como os ímpios vivem. Parece que somos diferentes, mas somos iguais. Estamos criando os nossos filhos para as mesmas coisas e vivendo com o mesmo foco. E o Senhor Jesus diz, não pode ser assim. Ou vocês abrem mão dessas coisas, ou vocês não são meus discípulos. Vocês precisam abrir mão. Vocês precisam entender que tudo é para a minha glória.
Se você vai escolher um curso, eu estava em Porto Velho pregando, e depois do sermão um jovem me procurou e disse: pastor, eu estou numa grande dúvida. Eu disse: pois não. Se meus pais querem que eu faça medicina, mas eu quero fazer direito, e eu de fato não sei o que fazer. Eu acho que eu tenho aptidão para as duas profissões, e eu não sei o que fazer. Como eu escolho? Mas, em primeiro lugar, tenha o desejo dos seus pais. Se você tem aptidão para as duas, coloque um peso na balança. Em segundo lugar, você precisa fazer a seguinte pergunta: se você tem aptidão para as duas, em qual das duas profissões eu terei condições de glorificar mais a Deus? Aonde eu serei mais necessário para a glória de Deus? Depois que você responder essa pergunta, aí você pode tomar sua decisão. Talvez você chegue à conclusão que Deus será mais glorificado quando você fizer um curso de direito e for um advogado à luz da palavra de Deus, que segue o grande advogado que é Jesus, que seja justo, correto, ou que você seja um juiz que seja correto e que seja justo, que tema ao Senhor. Recentemente um irmão da igreja concluiu um curso de direito, estava advogando, e ele veio conversar comigo e disse: pastor, eu estou pensando em largar o escritório e eu estou pensando em me dedicar a um concurso que vai ter de juiz federal. O que é que o senhor acha? Eu disse: vamos orar, começar a orar agora, meu irmão. A gente precisa de juízes federais sérios, que temam a Deus e façam a diferença nesse país. Eu dou todo o apoio a você para fazer esse concurso para juiz. Meta a cara e passe nesse concurso para a glória de Deus, temendo ao Senhor, e vai e faça mesmo. Não é para ganhar dinheiro, é para servir ao Senhor lá. E eu não sei qual foi a decisão que aquele jovem tomou. Foi no final de uma palestra, depois eu não o vi mais. Espero que ele tenha avaliado. Talvez a resposta tenha sido: não, aqui na minha região eu vou glorificar a Deus mais se eu fizer o curso de medicina e for servir nos lugares ermos do meu estado, onde os médicos não querem ir, ou podendo servir, fazendo um serviço com temor a Deus, cuidando das pessoas. Mas a resposta que ele for dar tem que estar centrada na glória de Cristo. Só vai ser assim se nós desapegarmos daquilo que nós temos, desapegarmos dos nossos ídolos do conforto, o ídolo do sucesso. Mas veja só, isso é muito difícil. Raquel saiu de Padã Arã com Jacó. Eles estavam indo para Canaã, para a terra que o Senhor tinha mandado o avô de Jacó ir, Abraão. Raquel estava indo junto. Você lembra o que Raquel levou com ela? Ou melhor, o que ela roubou de casa? Os ídolos do pai dela. Eram os ídolos domésticos. Labão saiu desesperado de Aram-Padã atrás de Jacó, de Raquel e de Lia, porque ele queria as filhas de volta, porque ele queria que Jacó voltasse, ele queria os ídolos de volta. Você percebe como isso é sutil? Raquel mente ao pai, se senta nos ídolos, para não entregar os ídolos aos... O pai corre quilômetros de distância para chegar na filha, para ver quem roubou os ídolos deles. Nós temos um apego imenso aos nossos ídolos. Desapegar não é tão simples. Não é tão simples. Isso requer sofrimento. Em Efésios 4, eu não vou ao texto porque o tempo está chegando ao fim, mas eu quero concluir aí. Tem o processo do desapego da idolatria. É o despojamento e o revestimento. Nós precisamos nos despojar e nos revestir. Você lembra como o texto de Efésios termina? Efésios 6. Efésios 6, o grande texto de Efésios conhecido, além do texto de Efésios 5, que todo mundo fala, do relacionamento do marido e da esposa, é o texto de Efésios 6 que fala da armadura de Deus.
Vale a pena só ir ao texto para você observar umas coisas muito rapidamente, eu prometo. Vou só contar o seguinte: até Efésios 3, Paulo está fazendo aquilo que ele costuma fazer, ele está apresentando as bases da doutrina. De Efésios 4 em diante, Paulo está apresentando a prática da doutrina, como viver a doutrina, né? E aqui em Efésios 4, a partir do verso 7, ele começa a mostrar essa prática da doutrina, e ele, a partir do verso 17, vai falar da santificação, da necessidade dos crentes se santificarem. Eu já li parte do texto para vocês. Ele fala da necessidade de nos despojarmos do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, no verso 22, de nos renovarmos no espírito do entendimento e nos revestirmos do novo homem. Veja só, há aqui um trabalho. Nós nos despojamos, mas nós não ficamos nus. Nós nos revestimos. Tiramos uma antiga veste e colocamos uma nova veste. Os versos 25 ao verso 32, Paulo vai dar exemplos de despojamento e revestimento. Veja comigo. E eu vou fazer um exercício com você. Paulo diz assim: o despojamento é aquilo que a gente tira, e o revestimento é aquilo que a gente coloca. Veja o verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Qual é o despojamento? Deixar a mentira. Qual é o revestimento? Falar a verdade com o seu próximo. No verso 26, Paulo vai dizer assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Qual é o despojamento? Esse é mais difícil. Qual é o despojamento? Não dar lugar ao diabo e não pecar. Qual é o revestimento? Irai-vos. Ele manda se irar. Mas que ira que Paulo está apontando aqui? Aí é que está. Aí seria um outro assunto, uma outra hora, uma outra palestra, um outro momento para a gente tratar. Ele está falando de uma ira contra o pecado, uma ira contra o que é mal, contra o que é injusto, um movimento de ira contra tudo aquilo que é contra Deus. Nós devemos odiar o pecado e nós devemos nos irar com o mal. Essa ira vai nos levar a pecarmos? Não. Essa ira vai nos levar a não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira. Nós vamos correr aos pés do Senhor para apresentá-la ao Senhor. O texto vai prosseguir. O verso 28 ele vai dizer assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Qual é o despojamento? Não furtar. Qual é o revestimento? Trabalhe. E assim por diante o texto vai. Quando a gente entra no capítulo 5, e ele vai tratar de sermos imitadores, ou seja, sejam discípulos, imitem. Discípulos de quem? De Deus, como filhos amados. Fomos tornados filhos em Cristo, por causa de Cristo. E aí ele vai dar mais exemplos. Como é que nós imitamos? Maridos imitam a Cristo, amando suas esposas. Esposas imitam a igreja de Cristo, sendo submissas aos seus maridos. Pais imitam o Senhor, disciplinando seus filhos na disciplina do Senhor, na palavra do Senhor. Os filhos honram aos pais como ao Senhor, e por aí vai. A gente chega no capítulo 6, e o verso 10 diz assim: quanto ao mais o quê? O que é o mais? Ele está dando exemplos, e a lista não é exaustiva, a lista é exemplificativa: marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores. Quanto ao mais? Quanto a todo o resto da vida, que vocês devem viver como imitadores de Deus, como discípulos. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Qual é o tema principal de Efésios 4? Despojamento e revestimento. O que é que ele diz no verso 11? Revestivos de toda a armadura de Deus. Só tem uma coisa: o revestimento a gente conclui no mesmo ponto que a gente concluiu a palestra passada. Só vai acontecer por meio das disciplinas espirituais. E o revestimento envolve sofrimento. Quando Paulo está falando do despojamento e revestimento, ele coloca isso numa linguagem comum para Roma, que era a linguagem militar.
era a linguagem bélica. O que acontecia era o seguinte: existia toda uma roupa que era colocada, e o militar, o soldado romano que ia para a batalha, ele colocava uma segunda pele, era uma malha que ele colocava, uma segunda pele, e ela vinha, tudo mais vinha por cima dessa segunda pele. Agora você imagine que a gente está falando do primeiro século. Os camaradas, eles iam para campanhas de guerra, e vocês acham que eles tomavam banho de quanto tempo? Não tinha banho não, gente. Não tinha banho não. Semanas, talvez meses. Enquanto a batalha estava acontecendo e eles estavam lá, não tinha banho não. É para fazer careta. Devia ser uma maravilha, né? Não tinha banho. Além do mau cheiro e de tudo mais, o que acontecia é o seguinte: suor, poeira, sujeira, mais suor, poeira, sujeira e mais suor, poeira, sujeira. Depois de semanas ou meses nesse processo, o camarada chegava em casa e ele ia se despojar. Quando ele ia se despojar, ele tirava tudo. A última coisa que ficava era essa segunda pele. O que é que tinha acontecido com essa pele? Adivinha? Colou. Estava colada no corpo. Muitas vezes estava colada. E quando ele ia despojar disso, arrancava o couro. Arrancava a pele, arrancava um pedaço, sangrava. Despojamento não é tão simples. Não é como a gente chegar depois do trabalho e como normalmente os maridos gostam de fazer, sapato para um lado, calça para o outro, camisa. Não é tão simples. Era com lágrimas escorrendo e sangue jorrando. E depois tinha que se lançar numa talha para tomar um banho. Imagina, aquilo ardia. E depois tinha que se revestir com novas vestes. Esse é o processo. O processo de discipulado não é simples. O processo do discipulado requer que a gente tenha coragem de arrancar essas vestes podres, mal cheirosas, envelhecidas. Irmãos, se nós não arrancarmos essas vestes, elas vão apodrecer em nós e vão nos levar à morte. Essas vestes vão causar uma infecção em nós e nós vamos morrer. Nós precisamos arrancar essas vestes. O problema é que elas continuam em nós durante toda a vida. O velho homem, ele não está morto não, ele está vivo. Ele está aí dentro de você e dentro de mim. E a gente precisa esmurrar ele todo dia. E é aí que a gente vai tirando as vestes. Aí você, como discípulo, o Senhor diz: olha, desapegue. Desapegar dói. Tirar essas vestes dói. Arrancar esses ídolos dói. Mas se a gente não fizer isso, nós não seremos discípulos de Jesus. O segundo processo de discipulado que a gente vai tratar amanhã é o de ajudar as pessoas nesse processo. Ajudar as pessoas no processo do despojamento e do revestimento. Mas nós só poderemos ajudar se nós mesmos estivermos nesse processo. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e Ele nos abençoe com a sua graça para que sejamos despojados e revestidos numa novidade de vida. Amém. Pastor Hebe, orar? Vamos orar então.